Voltamos para mais um bloco do programa A Polêmica, aqui pelo canal 25 da Via Cabo, terceira Via TV. Estamos hoje aqui com a vereadora Auxiliadora Freitas e eu vou iniciar esse bloco com uma questão referente ao REDA. REDA é um regime de contratação administrativa em que a Justiça decretou a suspensão desse programa devido a uma série de questões discutidas judicialmente, que não cabe na questão do programa em si, mas eu vou partir de um princípio do professor substituto, né? Foi uma das questões discutidas, a questão do professor substituto, o porquê, a alegação da prefeita, à época, eu até participei de uma coletiva com ela aqui na época eleitoral, e ela comentou que uma das necessidades era a substituição dos professores por doença, por faltas, por uma série de questões, então haveria necessidade daquele professor substituto para que ele pudesse ocupar aquela lacuna temporária. E aí, entrevistando também outras pessoas do ramo educacional, muitos falaram, por que não abrir a vaga de concurso público para professor substituto? Que ele ficasse ali à disposição, justamente para essa substituição, caso necessário. Qual é a sua posição com relação ao professor substituto? Por que ele não pode ser incluído no organograma de um concurso público para a área de educação? Olha, ele pode ter um processo seletivo para você ter um núcleo de reserva para quando houver necessidade da contratação temporária, ele ser convocado. Não pode ser mediante concurso público? Não pode ser mediante concurso público. Por quê? Porque concurso público é para vaga real. Você só pode contratar as pessoas, nada impede também que você contrate temporariamente, mas não pelo concurso a substituição, que você aproveite o concurso para fazer essa equipe de reserva, né, para você ter, para você substituir. Então, na verdade, o professor substituto público, ele não pode constar o cargo de professor substituto? Através de um processo seletivo. E na Câmara, de repente, não pode ser criado um projeto de lei para que fosse incluído isso em termos de concurso público? Você não acha interessante? Não, eu sou a favor do processo seletivo para professor substituto, para criar uma reserva para na hora que precisar ele estar ali, certo? Aí vai passar por vários critérios, porque o concurso público, ele é específico para professores de vaga real. Vaga real. Nada impede que esse professor que fez o concurso público, assim é a lei, se inscreva no processo seletivo também. Nada impede também que a política de educação possa colocar como um dos critérios para fazer parte desse processo seletivo para a reserva de professores para contratos temporários, que tenha lá um critério que o professor que fez o concurso público possa ter uma pontuação, ser um dos critérios para serem observados no processo seletivo. Isso não impede também, tá? Mas concurso público é para vaga real. E por que então não pega os próprios professores concursados que eles façam o trabalho do professor substituto? Então, dentro do processo seletivo, eles se inscrevam no processo seletivo. Mas no caso do REDA, foram professores fora da rede. Sim ou não, depende. Esse dado eu não tenho para te dizer. Se foi gente fora foi um dos motivos exatamente da suspensão, foi esse. Alguns foram fora da rede. Fora da rede. Isso. Mas nada impede que seja gente da rede também que se inscreva no processo seletivo, porque professor pode dobrar a sua carga horária, né? É um dos profissionais que tem amparado por lei a jornada dupla, né? Então, o processo seletivo, para mim, esse acontece no Brasil inteiro. A FATEC tem, por exemplo, as pessoas se inscrevem pela internet, tem os critérios todos ali para se inscreverem, porque às vezes é por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, depende da carência e da necessidade, certo? Muitos do concurso público, quando ele é feito a nível de Brasil, e tem gente de fora, né, que está ali na espera, e não vai querer sair de lá de onde está para uma vaga de 2 meses, por exemplo. Vou fazer 2 perguntas a você. Uma para fechar a questão do REDA. Você é a favor desse sistema de contratação? Esse sistema de contratação, ele existe no Brasil inteiro. Mas você é a favor? Para contratações temporárias, sim.
dentro dos critérios estabelecidos. Aí tem formação do profissional, tempo de serviço na área educacional. Um conjunto de regramentos. Então, um conjunto de critérios, de regras. É um processo seletivo, como é feito no Brasil inteiro. Por exemplo, a FAETEC, aqui mesmo no estado do Rio de Janeiro, ela passa por um processo seletivo para contratação temporária. Porque não é para substituição de professor por 2, 3, 4 anos. É para uma contratação temporária. De 2 meses, de 5 meses, mas digamos de 4 que um professor esteja de licença 1 ou 2 anos por uma enfermidade. E aí, esse professor vai ficar 2 anos sendo substituído. Sim, mas tem a função do professor substituto. Em qualquer lugar tem a função de processo seletivo para cadastro reserva de professor substituto, que não precisa ser necessariamente pelo concurso público. O concurso público as pessoas têm que se inscrever, têm que pagar, é custo para as pessoas. Processo seletivo não, são critérios técnicos, pedagógicos, que são estabelecidos e as pessoas se inscrevem. Se estiverem dentro daqueles critérios, eles são selecionados, passam por entrevistas. Eu estou achando interessantíssima a sua colocação, né? Mas a gente está aqui para sugar ao máximo suas informações, até pela sua experiência educacional. Esse processo seletivo, por exemplo, análise de currículo. Sim. Né? Você vai lá no poder público, no setor específico, apresenta o seu currículo e tal. Não fica um negócio um pouco inseguro, não, auxiliador? Mas não tem só análise de currículo. Não, eu sei, estou dando um exemplo de pontual de um, como existe outro. São 10 currículos, esse aqui 5, esse aqui... Não fica muito subjetivo, não? Não, porque tem critérios objetivos. Eu estou falando que o REDA, eu estou partindo do princípio dessas informações que estão nos próprios autos. Há uma discussão lá, passível de contestação, é óbvio, nós estamos aqui para conversar. Acontecem também análises subjetivas de currículo. Estou dizendo que isso aí foi uma ilegalidade, não. Estou falando no sentido de olhar e simplesmente observar. Esse é mais interessante, esse é menos interessante. Além dos outros critérios, esse não seria um critério um pouco constrangedor até? Acho que sim. Mas não é só esse critério. Não é, com certeza. Existem outros critérios que são estabelecidos. Então, de repente, dentro tempo de serviço, experiência em sala de aula, uma série de outros Então, de repente, critérios. esse próprio processo seletivo ele pode ser aprimorado. Claro, claro. Sabe por que o concurso, a pessoa vai ter que pagar para fazer esse concurso, para uma vaga temporária. No IFE, por exemplo, não tem concurso público para cadastro reserva para professor substituto. É processo seletivo também. E que nada impeça que passe por uma... Porque tem entrevistas, uma série de coisas. Você dá uma aula para uma banca, para a banca examinar. Vários critérios você pode estabelecer para ir aprimorando e tirando da subjetividade, né? E eu digo mais isso a você. Eu acredito muito... e tenho uma confiança muito grande nos técnicos e no compromisso dos técnicos da Secretaria de Educação com a educação. Essa análise, né? A análise técnica, eles são isentos de qualquer coisa, entendeu? Eu tenho experiência lá, tem pessoas que trabalham lá há 25 anos, 30 anos, são técnicos da educação, comprometidos com a educação e eu acredito muito na idoneidade deles, né, em relação a estar analisando aqueles inscritos para que eles possam realmente selecionar e passar por esse processo seletivo aquelas pessoas realmente que demonstram competência técnica e não só competência técnica, mas que demonstram também a competência humana e social que requer o perfil de um educador para que ele possa fazer a sua tarefa de educar da melhor forma possível para essas crianças e para esses jovens que a gente tem aí. Vou te fazer uma pergunta, não encare a pergunta como específica, e sim como geral. Em todas as câmaras de vereadores do país, existem comentários, rumores, que vereadores indicam diretores de escola, indicam vice-diretoras, cargos de confiança, na cota de vereadores. Você, como vereadora, primeiro mandato, está começando agora, você acha isso uma coisa normal? Você concorda ou discorda? Eu discordo. Se fosse oferecida a você uma cota de cargos em área de educação em escola, auxiliador, você pode escolher 4 diretoras, 3 vice-diretoras, só você mandar para a gente os nomes que a gente indica. Você aceitaria? Olha só, primeiro, vamos pontuar. Eu sou contra isso. Tanto que no meu primeiro pronunciamento na Câmara, eu falei sobre educação e eu convidei os meus
companheiros vereadores, meus pares, vereadores, para que a gente se unisse em prol da busca, da transformação e da qualidade da educação no município de Campos. E eu coloquei como uma das formas da gente começar a fazer isso é combater a ingerência política rasa dentro da educação. E uma delas, eu considero, é realmente a indicação de diretores. Eu sou contra terminantemente. A gente começa a observar que as instituições de ensino passam a funcionar até como... Quartel-general do vereador. A gente vê até colegas, aqui com o maior respeito, claro. Mas a gente vê até colegas, é que eu estou falando como cidadã, claro. Porque eu falar como vereadora e como cidadã e como educadora, eu não consigo desfazer isso. E no fundo é uma coisa só Esse e com tripé, características diferentes. Eu não consigo fazer isso. Nada que você for me perguntar sobre educação, claro. Eu não vou conseguir Você está vereadora e é professora, né? Das minhas crenças, claro. De 35 anos claro. De pesquisa em relação à educação. Então, eu conclamei que nós nos juntássemos para combater isso. Você acha que o efeito foi positivo? Eu não sei. Até agora eu não posso te dizer. Né? Até agora não houve ainda nada em relação de direcionamento em relação a essa questão para esse governo da prefeita que está se iniciando em relação a essa questão da indicação ou não. Eu sou terminantemente contra. Eu, auxiliadora. Vou ser vereadora dentro de um sistema. De um sistema, dentro de um complexo. Tá? Como vereadora, eu tenho pessoas da educação que vão chegar a mim, se o critério é esse, se a regra é esta, eu vou me tentar o máximo possível... Mesmo que você tenha um desgaste político, inclusive até uma perda eleitoral? Até uma perda eleitoral. Vou tentar o máximo possível. Agora, se eu estou dentro desse sistema, se a regra é esta, e se eu sou vereadora... Aí vou chegar e falar assim, você não quer sua cota, não, vou passar sua cota para outro. E aí? Entendeu? Eu vou passar a sua cota para outra. E aí? Como é que eu faço politicamente também? Eu sou contra, eu quero que o critério seja outro. Então, eu entendi. O discurso é um, mas infelizmente nem sempre a prática pode ser exercida dessa forma por causa do sistema. Agora, eu realmente vou tentar, mas eu acredito que a regra vai mudar. Tenho convicção, tenho certeza. O momento político hoje é outro. Né? A prefeita Rosinha foi eleita... E se isso fosse possível, esse fim desse enquartelamento das escolas, vocês teriam um avanço muito grande. Com certeza. Entendeu? Nós estamos discutindo... Mas você tocou em um ponto, você foi muito sincera nesse ponto da dificuldade do sistema. Isso. Né? Olha só, eu entendo. Por isso que existem muitos vereadores, deputados de um mandato só. Isso. Eu entendo, eu prefiro até ser vereadora de um mandato só. Ô, Cláudio, eu fiz uma campanha onde as pessoas que votaram em mim votaram livre e democraticamente. Eu fiz uma campanha onde o que eu tive foi o mínimo que todo mundo teve, que os partidos... As atribuições partidárias. Das atribuições partidárias. Com as contas aprovadas? Com as contas... A minha foi uma das primeiras logo a serem aprovadas, porque eu logo dei entrada, né? Foi uma das primeiras a serem aprovadas. Então, eu fiz a minha campanha andando na rua. Eu fiz uma campanha fazendo reuniões. Eu fiz uma campanha indo para os sinais de trânsito, oferecendo meu panfleto, minhas propostas, minha história. Inclusive, na Semana Santa, eu passei em Guarapari, não, foi antes, foi no finalzinho de fevereiro, eu dei uma passadinha lá, encontrei com um campista lá, que mais a gente encontra lá é campista, né? Eu encontrei com um campista lá, o senhor Márcio, o nome dele. Não era uma pessoa do meu relacionamento, sim. E ele falou para mim, falou assim, professora, um calçadão, eu votei na senhora para vereadora. Aí eu falei assim, que bom, obrigada. Aí ele, você sabe por que eu votei em você? Porque um dia eu estava com o meu carro parado
no sinal ali da Rua Pilinca, na Avenida da Pilinca, Avenida Pilinca. Perto do Itaú. Sim. E a senhora estava com um grupo de pessoas, a senhora chegou para mim e falou assim, me deu o seu jornalzinho e falou assim, sou professora auxiliadora, estou vindo pela primeira vez como candidata. Se o senhor não tiver candidato, dê uma olhada na minha história, eu vou honrar teu voto. A abordagem, né? Ele disse que naquela hora ele falou, eu vou votar nela, porque eu até agora não vi ninguém na rua andando e pedindo o voto. Então, na verdade, você vai manter no seu mandato o seu pensamento enquanto mulher, enquanto educadora, independente que haja um desgaste e a possibilidade ou não de reeleição, porque o sistema... Sim, o sistema... Se você não participa do sistema, é difícil você conseguir uma estrutura. O Cláudio, eu nunca quis ser vereadora. Eu pertenço a um grupo político, eu sou soldada, eu sou fiel, eu sou companheira, eu sou extremamente agradecida como amiga e como membro desse grupo político ao deputado Garotinho, à prefeita Rosinha, são meus amigos pessoais. Eu tenho uma profunda admiração pessoal, de amizade por eles e política, porque eu acho que ninguém é perfeito. Claro. Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, eu posso errar, as pessoas podem errar, mas para mim eles acertam mais do que erram. E para mim eles têm uma grande vantagem. Eles vencem as barreiras que o sistema impõe sem sair do lado do povo. E eu acho que os políticos são para isso, não são para se renderem ao sistema político, econômico, enfim, das elites que são minorias, mas que têm um grande poder nas mãos, Mas é mais fácil ser situação do que oposição, né? Vamos deixar isso para o próximo bloco? Vamos deixar. Nós estamos aqui com essa grata entrevista, essa boa entrevista com a auxiliadora Freitas. Nós vamos ao intervalo e voltamos para o nosso último bloco aqui no programa A Polêmica.